feiras do mundo supermercadista. E nós estamos com um stand aqui, sensacional, lindo, maravilhoso. Vai passar muita gente aqui, vocês vão acompanhar. Acompanha a gente nas redes sociais também, que você vai ver que sensacional que tá esse stand, que tá essa feira, gerando muito negócio para o Brasil. E é isso que nós precisamos sempre. E hoje nós estamos aqui para falar de imposto certo, né? Esse lançamento fantástico da Eatworks, com ele, o CEO da Eatworks, meu amigo, parceiro, Rubens Scatolin. Como que você está? Tudo bem, graças a Deus. Bárbara, é um prazerzaço estar aqui contigo. Estamos aqui na APAS, para a gente é uma realização enorme e trazendo um produto aí que é diferenciado. E aí eu vou querer perguntar tudo para você, tá? Porque eu vou falar uma coisa, a gente que trabalha, né, no dia a dia, o empresário que trabalha no dia a dia, ele tem que pensar tanta coisa, Rubens. O que a gente vai pensar em imposto? E aí na hora de pagar, leva metade do lucro, leva nossas pernas, leva nossos braços. O que vocês estão trazendo de solução para a gente poder resolver isso de uma forma tão inteligente que é a imposto certo? Tá. A gente estava aqui agora na abertura da APAS e estava o governador de São Paulo e o que o pessoal mais pediu, o presidente da APAS e o presidente da Abras, falaram muito da grande dor que é o imposto, tanto no que diz respeito ao valor do imposto quanto na complicação do cálculo do imposto. Então, são dois pedidos, um é baixar os impostos, o outro é facilitar o cálculo. E a gente sempre fala de reforma tributária, né? Tá aí, todo ano se fala, mas nunca chega, porque existem aí vários interesses e é uma coisa complicada mesmo. Então o que a gente está trazendo? O imposto certo é uma ferramenta que ela tem a capacidade de, tanto nas entradas quanto na saída, auditar todas essas informações de todos os produtos e verificar o que está correto e o que está errado. A gente já viu que na média daquilo que é feito por esse segmento dos supermercados, varia entre 3% e 5% do lucro, o que perde na tributação, por cobrança errada, ou que o fornecedor faz uma nota errada e ele perde os créditos, ou uma qualificação errada do produto, né? Entendi. Porque assim, se você for pensar hoje no supermercado, que é no que nós estamos aqui tratando hoje, a pessoa tem quantos produtos? Você sabe a média de produtos de um supermercado? Num supermercado pequeno, ele começa ali com 15, 18 mil produtos. Mil produtos. E a gente tem clientes aí que tem mais de 80 mil produtos. Então, o pequeno já tem 18 mil. Exatamente. É um negócio assim que é humanamente impossível de você saber todos os... Exatamente, né? E a gente fala, não é só o imposto do produto. Aí a gente fala de cenário, porque se ele compra esse produto de um determinado estado é de uma forma, se ele compra de outro estado é de outra forma. Então, assim, é um verdadeiro emaranhado de complicações para o contribuinte. Porque cada estado tem uma tributação. Acordos diferentes, exatamente. Cada estado tem uma tributação e quando eu compro de um outro estado, varia de regras diferentes para cada estado. Humanamente impossível. Não dá. Então, quando a gente roda a nossa plataforma nos documentos fiscais do nosso cliente ou no SPED fiscal, a gente, assim, vê erros, assim... absurdos. É uma inteligência artificial? Sim. É uma inteligência. É um aplicativo, artificial. Eu consigo ter isso no meu celular, no tablet? Você consegue acompanhar isso daí pelo celular, pelo tablet, né? Funciona da seguinte forma. Primeiro a gente dá um diagnóstico para o nosso cliente. A gente pega os documentos fiscais dele de um período, de preferência do último mês ou dos 2 últimos meses, ou a gente pega o arquivo de SPED e baseado nessas informações a gente já consegue falar para ele o que ele tem de erro, o que ele não tem de erro e consegue dizer o quanto que ele está pagando a mais de imposto. E você sabe uma média disso? As pessoas pagam muito mais de impostos? Varia de 3 a 5% do lucro. Do lucro? Diretamente no bolso. Essa ferramenta ela consegue
aumentar o lucro imediatamente do nosso cliente. Nossa, fantástico isso. Sim, é sensacional. E vocês, assim, atuam em qualquer lugar do Brasil, qualquer tamanho de empresa? É focado para algum na verdade, nicho? Ela é especializada para empresas de lucro real ou lucro presumido, tá? Simples Nacional, a gente tem uma outra ferramenta que também atende o Simples Nacional, mas o imposto certo ele está focado para empresas de lucro real ou lucro presumido. Aí pode ser indústria, comércio, atacado, varejo, atacarejo de todo o Brasil. Ah, tá? Não é só supermercado, então? Não. A gente tem vários clientes que é indústria, a gente tem vários clientes que são fornecedores de supermercado. Por quê? Porque eles também fazem a emissão para os supermercados e fazem também com problema. Ah, então para fornecedor, para distribuidora. Exatamente, atacadista, indústria. Atacarejo, exatamente. Nossa, porque realmente, se você for parar de pensar, né, como que a pessoa que está lá do outro lado, mesmo que ela tenha um bom contador, é humanamente impossível a gente conseguir fazer isso, né? Falando, por exemplo, de números, a gente tem aí um cliente que é uma indústria grande, que só em um CD deles aí dá mais de 1 bilhão de imposto calculado errado. Não. O quê? Como dá assim? mais de 1 bilhão de imposto calculado errado. 1 bi. Economizados? Exatamente. Pagando imposto errado? Exatamente. Não é possível. Exatamente. Para o supermercado, o dono de supermercado, ele sabe qual que é a média de faturamento que ele tem, qual que é a média de lucro dele, o percentual de lucro. Sim. É um lucro baixo, ele tem que brigar muito. Para você ter uma ideia, para ele controlar o estoque muito bem, ele vai ter ali, quem é muito eficaz, vai estar em 0,8%, 1% de perda de estoque. Agora a gente está falando que ele perde de 3 a 5 vezes mais na parte fiscal do que ele perde no estoque. Então, hoje a tecnologia ela vem para ajudar, né? Não tenha dúvida disso. Tenha dúvida, né? Às vezes a gente tenta fugir de alguma forma de tecnologia, não tem como, né, Rubens? Não tem como. Ou ele vai com tecnologia ou ele vai ter prejuízo e muitas vezes não vai conseguir ficar de pé. E como que foi a criação da Imposto Certo? Como que foi essa ideia que é tão inovadora e ajuda tantas pessoas? A It-Works ela está no mercado já desde 1999, 2000. Perdão. Essa era outra empresa. Não, desde 2010. 2010, sim. Nós começamos ali a falar de It-Works em 2009 e aí em 2010 a gente pegou e começou a trabalhar efetivamente. Estamos falando de 13, 14 anos. Sim. Desde lá, a gente vem construindo uma base muito grande de produtos. Então, a gente tem alguns diferenciais no mercado que as outras empresas não têm. Então, por exemplo, quem às vezes quer fazer uma revisão tributária, ela não faz como a gente faz, ele faz pelo NCM. NCM o que é? É a nomenclatura do Mercosul. Só que o NCM ele tem muitas exceções. Tem bebida, aí que ele tem 300 exceções. A gente faz diferente, a gente vai direto no produto. Então nós temos o quê? Uma base de produtos muito grande. A nossa base histórica, ela dá mais de 70 milhões de produtos. Porque nascem produtos todos os dias. Né? Então você pega, por exemplo, falando um pouco da indústria, a gente teve a Páscoa há pouco. O ovo de Páscoa desse ano aqui, na maioria das vezes ele é um código novo do que era o código do ano passado. Porque muda algum ingrediente, alguma coisa, já muda, empacotou diferente, já muda. E o que acontece? Às vezes essa mudança de ingrediente muda totalmente a forma de cálculo fiscal. Foi até um exemplo que o bombom deixou de ser bombom, virou vai ser um wafer. Gente, eu vi exatamente, isso, né? Então a indústria ela vai mudando e também vai se adequando. Então não são só produtos novos. Muitas vezes aquele produto que a indústria tem, ele já começa a sofrer algumas alterações e vai tendo uma mudança fiscal, uma classificação fiscal diferente. E até mesmo nesse caso, né, Rubens, que a gente está falando aí do bombom que virou wafer, né? Foi uma solução da fabricante para pagar menos imposto. Exatamente. E foi gigante a diferença, né? Então, por exemplo, a gente tem casos que quando você coloca
vende um produto como sobremesa, ele é diferente quando você vende um doce, por exemplo. Então, a gente não fala só da tributação em si, tem a forma que você classifica também, né? Então, a nossa ferramenta ela leva tudo isso daí em consideração e ela tem um ganho muito grande. Aí, falando um pouco da construção, nós viemos de área de tecnologia e no nosso DNA sempre foi trabalhar com um volume muito grande de informações. Então, quando a gente fala de informações de um supermercado, a gente está falando de um volume muito grande. Então, por exemplo, a gente tem clientes que tem 60 lojas, 70 lojas, que ele tem um volume de informação 10, 12 vezes maior do que um banco. Nossa! Porque é o seguinte, né? Uma pessoa passa no caixa, ele comprou lá 50 produtos. Sim. Cada produto é um lançamento. O banco não, ele vai ter um lançamento quando você debita a conta ou você credita a conta. Então, assim, o número de informação também é muito grande. Então, imagina quanto as pessoas não perdem de dinheiro com isso, né? Sim. Principalmente os pequenos. E você também consegue dar esse suporte para os pequenos? Sim, quando ele está no lucro real e no lucro presumido, a gente entra em ferramenta imposto certo. Quando ele está no Simples Nacional, a gente tem uma outra ferramenta chamada Impostograma que atende esse pessoal um pouco menor. Tudo na base de tecnologia, o cara consegue controlar na palma da mão? Sempre. Consegue controlar na palma da mão, ele consegue acompanhar diariamente tudo que está sendo mudado. A gente tem várias APIs de integrações com softwares de mercado que ele recebe essa informação, essa atualização diariamente. Então, e daí você tem então uma equipe que faz o apoio para treinar essa pessoa? Isso, nós temos a gente dividido em pessoal especializado em tecnologia, pessoal especializado na área fiscal e pessoal especializado na área tributária. Porque você vê assim que o Brasil hoje, né, a maioria dos comércio, né, que a gente vê aí desses pequenos supermercados, o cara não tem nem instrução para isso, né? Exato, né? Então a gente pega ali, às vezes é família, né? O marido, a esposa nossa. trabalhando, começa a trabalha das 8 da manhã até as 10 da noite, de sábado, de domingo, é complicado, né? Aí ele passa para o contador. A maioria das contabilidades também não tem essa tecnologia. Nós temos algumas contabilidades que são parceiras nossas e eles levam essa tecnologia para os clientes deles. Tá? Não, e isso é interessante até para o pessoal do contábil, sim, né? Porque assim, imagina se você começa a dar para o seu cliente, devolver lucro, pagar menos imposto, começar a sobrar mais dinheiro, e com certeza você tem um cliente mais feliz. Exato, a gente leva então a contabilidade, ele passa a ser um cliente, um parceiro estratégico da It-Works para um determinado nicho de clientes. A gente tem algumas contabilidades que atendem empresas grandes, em supermercados grandes, e são parceiros, rodam com alguns outros produtos nossos e também está colocando o imposto certo à disposição dos seus clientes. Fantástico. E hoje, qual que é a meta do imposto certo? Ela tem uma meta aí para fazer diferença aí no Brasil. Vocês estão no Brasil todo hoje? Isso, hoje a gente está no Brasil todo, tá? A gente... a It-Works, nesse ano aqui, com a ferramenta Imposto Certo, Impostograma, a gente está tendo um crescimento de 600%. Uau! Né? Isso em função da tecnologia que a gente está implementando versus a necessidade do mercado. Porque o mercado não tem mais como a gente fugir de tecnologia, né, Rubens? Exato. O que a gente fala aí para esse pessoal aí que às vezes é tão resistente a trazer ferramentas que facilitam tanto o seu dia a dia? Então hoje, qual que é a nossa meta? Bom, os supermercados a gente atende através de alguns parceiros e também a gente atende diretamente com a It-Works. As empresas menores a gente atende através da contabilidade com a ferramenta Impostograma e nós temos um programa de parcerias estratégicas. Então alguns escritórios da área tributária usam a nossa ferramenta para atender os seus clientes. Então, a gente tem aí uma parceria estratégica também que é feita para a gente fazer a distribuição desse nosso produto. Mas eu acredito até que para eles é super interessante, né? Exato, porque querendo ou não, imagina ali um erro que você tem, um erro humano que você tem, custa muito. E outra, né? Esse parceiro estratégico, ele ganha, né? Ele é remunerado por isso, ele fideliza o cliente dele e ele consegue levar para o cliente uma redução de custo.
E se esse parceiro como faz para te achar? Ele entra lá no site, ele se cadastra e entra em contato. Ali também pode ligar para o nosso departamento de canais. Nós temos lá uma área de canais que ele entra em contato. E até também a empresa, o supermercado, a distribuidora que quiser fazer também. Exatamente, entrar em contato com a gente. Para ele fazer o trabalho com a gente consegue dar uma previsão. Primeiro que a gente tem aí provas sociais aí de várias empresas, né, de vários segmentos, para a gente já mostrar qual que é o ganho que ele tem. E fora isso, a gente consegue, a gente assina um NDI com ele passa os documentos ou passa o SPED fiscal e a gente consegue dar para ele qual que é o valor exatamente ali, em questão de 2 dias, um dia e meio. A área de supermercado, às vezes, a gente consegue até no mesmo dia. Antes dele fechar com vocês? Exatamente. A gente consegue mostrar para ele qual que é o ganho que ele vai ter. Então, na verdade, ele não tem um custo com a gente. A gente leva, literalmente, uma margem de lucro elevada para o cliente. Gente, sensacional isso. Não, Rubens, porque se você puder testar, você testa antes, né, de você efetivar, né, a compra de um produto, de um aplicativo. Nossa, é muito mais fácil, né? Exato. E aí quando você vê já os números na sua mão, então eu sempre falo isso, sabe, o Rubens, o tanto que nós temos que procurar a tecnologia. A tecnologia, né, a inteligência artificial é muito mais seguro, porque imagina, quantos estados nós temos hoje no Brasil? São 27, né? 27 estados, cada um com a sua lei, Exato. Cada um com a sua porcentagem. Como que você faz? Você tem aí algum dado de erro? Quanto a pessoa acaba sonegando sem querer? Então, esses 5%, de 3% a 5%. Ela sonega sem querer? Nós nunca achamos, sim, ninguém faz isso daí. Hoje, o contribuinte, ele sabe que ele tem que pagar, ele sabe o quanto ele é monitorado, porque do mesmo jeito que nós estamos implementando inteligência artificial, do mesmo jeito que a gente está implementando tecnologia, o governo também faz isso daí. E hoje está mais apertado? Sim, não tenha dúvida. Na verdade, o governo hoje ele sabe exatamente o que acontece. Hoje, se eu deixar de emitir, de escriturar uma nota fiscal que eu recebi, o governo sabe disso daí exatamente quantas notas eu não escriturei. Então, essa informação, ela, assim, não adianta eu tentar sonegar. A questão é se eu tenho ou não condição. Então, hoje, o contribuinte ele não faz isso porque ele quer. É inconsciente. É inconsciente, é porque ele não tem realmente o recurso para poder fazer. O recurso, a tecnologia, muitas vezes o contador dele não está atualizado para poder fazer. A gente está falando aí de um mercado pequeno com 18 mil produtos. Você imagina, por exemplo, alguém com um supermercado pequeno ligar para o contador e falar o seguinte: eu quero que você me passe aqui a tributação de tal produto. O contador vai ter que pesquisar. Por quê? Porque ele não é também um especialista disso, né? Então, nós temos uma equipe que ela é especialista, que ela realmente trabalha só com isso todos os dias, 24 horas por dia, os nossos robôs trabalhando, verificando o que está funcionando, o que não está funcionando, onde que teve as alterações, onde que não teve as alterações. A gente busca a lei de todos os estados, traz, verifica o que mudou e vai atualizando. E tem muita mudança diária, isso? Muita mudança diária. Diária? Muita, diária, sim, Gente, muita mudança diária. Porque a gente está falando que existem os impostos estaduais e os impostos federais. Então, a gente acompanha todos os estados e todos os estados podem estar tendo mudanças. Esses dias eu estava escutando na rádio, parece que o nosso governador do estado de São Paulo teve um dia que ele subiu, desceu, não sei quantas vezes, num dia só. Na verdade... Foi essa semana ou semana passada? Ele cumpriu aí uma promessa dele, que foi justamente diminuir os impostos. E ele diminuiu os impostos de uma grande de produtos. Ele até falou aqui na abertura que ele vai fazer isso com mais produtos, né? Mas o que acontece? A lei muda todos os dias, tem muitas mudanças. E acontece alguns desafios, Bárbara. Por exemplo, muitas vezes tem uma alteração programada e a gente muda e deixa tudo preparado para mudar. Então, a partir de 0 horas do dia 1º vai ter uma alteração. Beleza, a gente deixa tudo preparado. Às vezes, no dia antes, o governo falou: não vai ter mais essa alteração, agora vamos prorrogar por 30, por 90 dias, por 1 ano. Então, e a gente tem que ficar atento a tudo isso daí para não
ser uma solução para o nosso cliente, não um problema, né? E ele, quando ele usa, como se fosse um aplicativo mesmo. Vocês colocam os dados ali, Sim. o cara colocou, ele não precisa nem falar com ninguém. Se ele precisa... tiver API, já vai direto para... O que é API? Desculpa. API é um recurso de integração entre sistemas. Ah, tá, é um sistema já da indústria lá no exatamente. computador Então, o dele. que acontece? Ele tem lá uma API que está integrado com o software dele. Então, o que acontece? Sim. Então, as entradas que ele tem, a gente já vai monitorando, com o certificado digital a gente já monitora. Automático? E automaticamente já vai dizendo o que está errado e o que não está errado. Tá? Gente, que legal quanto que ele isso. está perdendo, quanto que ele não está perdendo e qual é a ação que ele tem que fazer junto ao seu fornecedor para que ele tenha o crédito que ele deveria ter. Nossa, isso deve ser muito caro. Não, É muito caro. não é caro não. Né? O Na cara verdade, que é pequeno lá, ele fala assim, meu Deus do céu, quanto você deve custar um negócio de inteligência não é. artificial? Ele é totalmente acessível de acordo com o tamanho dele. E eu acredito também, né? Com o retorno que a pessoa tem, vocês trazem todos esses Com parâmetros? certeza é o seguinte, ele paga tranquilamente com o retorno que ele vai ter. Com a economia que ele vai ter. Com a economia que ele vai ter, a gente já mostra quanto que ele vai estar economizando, tá? É o que a gente chama de ROI. Então a gente já consegue mostrar para ele, faz o seguinte, ó, vai sair esse valor aqui para você durante esse período e depois desse período esse valor aqui não sai do bolso dele. Na verdade, quanto mais ele demora para contratar, ele está perdendo mais. Entendi. É óbvio, né? Exato. Óbvio, né? Porque ele já tá pagando mais Exato. imposto do que ele devia. Exato. Ele já tá, não tá observando isso no dia a dia dele. Porque realmente, se você fala pra mim, pô, Bárbara, muda todo dia a lei. Todo dia tem alteração. A gente tem 27 estados. E todo dia produtos novos. Todo dia produtos novos. Exatamente. Gente, então, sensacional. A gente monitora, né? Quando chega um produto novo para o cliente, a gente já passa a tributação para ele. Né? E daí você pode, assim, a gente tá falando do supermercado porque a gente tá na APAS hoje, né? Mas também os outros mercados também. Indústria, peças, atacada, exatamente. Moda também, o que for. Exatamente. A gente... Tudo que envolve impostos. Exatamente. Tributos. Exatamente. Amanhã a gente vai estar num evento de autopeças. Na parte da manhã, à tarde a gente tem a APAS aqui e na parte da manhã a gente vai estar num evento de autopeças aí com um número grande de concessionários. E a gente também fala com importação, exportação. Também. Nossa, que bacana isso. Assim, é uma solução. A gente adora solução tecnológica. Eu não consigo ver um varejo médio, grande. O pequeno ele vai estar só com um risco menor, mas isso não quer dizer que percentualmente ele vai estar perdendo menos do que o grande. Mas eu não consigo ver hoje alguém com 8 mil produtos, 18 mil produtos, 15 mil produtos trabalhar sem tecnologia, né? Mas uma tecnologia assim, onde ele recebe atualização, onde é um corpo vivo com inteligência artificial que vai acompanhando, que vai vendo o que está certo, o que está errado e mostrando para ele qual foi o ganho que ele teve. E ele consegue corrigir essa rota facilmente. Exatamente. Algumas coisas ele vai ter que entrar em contato com o fornecedor, porque o fornecedor dele está emitindo errado para ele. Então o cara que acaba trazendo essa tecnologia, ele consegue resolver o problema dele Então, a gente tem casos aí onde o nosso cliente ele provocou alterações de classificação junto aos seus fornecedores. Nossa, gente. Então, por quê? Em função daquilo que a gente traz. Por quê, né? Quando a gente pega um produto também, a gente tem os recursos para dizer que aquela classificação que a gente está colocando, ela está correta. Porque existem classificações erradas também. Porque quando eu tenho um produto, eu digo qual que é o NCM dele, que é a nomenclatura do Mercosul. Essa daqui vai ser a base para ele colocar o imposto. Cada NCM ele se enquadra dentro de uma gama de impostos. Então, muitas vezes ele tem o produto e ele já está com o NCM errado e com totalmente errado. Acontece muito isso daí, por exemplo, leite, bebida láctea. Bebida láctea é diferente de leite, então a classificação é errada, é diferente. Nossa, então tem muita coisa. Sim, muita coisa. Nós temos a nossa ferramenta. Eu não conheço nenhuma outra ferramenta que trabalha com pauta. A pauta, o que é? A tributação, ela não está só na classificação do produto.
Está no fornecedor. Então, por exemplo, sorvete. Um fabricante de sorvete ele recebe uma tributação, outro fabricante de sorvete recebe outra tributação. Acontece isso com a bebida. Então, assim, é uma coisa realmente de louco. E algumas ferramentas aí que se propõem a fazer isso daí passam por cima de pauta como se não existisse. E a nossa ferramenta contempla tudo isso daí. Contempla tudo isso. Esse é um grande. Você diria que é um dos maiores diferenciais? É um dos diferenciais. E a quais gente tem mais vários. hoje você pode me citar? Trabalhamos por produto. Item a item mesmo. Então a nossa tributação ela está no produto, não está no NCM. Outro, a gente trabalha com todas as notas de entrada de todos os estados. Então a gente audita todos os documentos de entrada que vem de cada estado. Então a gente tem muitas vezes faz o seguinte: estou comprando de determinado fornecedor esse determinado produto. Só que muitas vezes ele comprou de plantas diferentes e isso vem com tributação diferente. Nossa! Né? Então ele não. Às vezes você compra de uma empresa grande. Exatamente. Um exemplo, a Nestlé. A Nestlé tem planta em São José do Exatamente. Em São exatamente. Paulo. Por exemplo, sim, né? Sim, exatamente, sim. Né? E muitas vezes aí vem, às vezes a gente já pegou vários casos que a classificação é diferente de uma planta de outra. Nossa, gente, é humanamente possível. Sim, não dá. Não dá. Sem tecnologia a gente não consegue. Antigamente, lá atrás. Como que eles faziam? Me fala. Não então, tem como. A gente está falando de uma mudança, né? Porque lá atrás, antes de 2010, como que era? Você não tributava pelo produto, você tributava pela nota fiscal. Então, para o contador era mais fácil. Tinha que chegar a nota fiscal, e ele fazia pelo valor total da nota fiscal. Agora não. Se vem uma nota com 50 produtos, são 50 tributações diferentes. Gente, quem mudou isso? Tem que matar a pessoa que mudou isso. Depende, né? Deu muito trabalho para as pessoas, né? E o que acontece? Aí é uma mudança. Você imagina para o por quê? contador... Você sabe por que essa necessidade de mudança? É a mais justa, né? Porque quando você... Quer dizer, é a mais justa dentro de uma tributação, de um pensamento nosso, né? Porque que são a gente pega especialistas. outros países, aí você pode ter uma tributação só para todos os produtos. Sim. No nosso caso, não. No nosso caso, como são tributações diferentes, eu não posso juntar tudo no valor total. Porque eu tenho dentro da mesma nota fiscal, eu tenho um produto, por exemplo, de cesta básica, que ele é isento, e tenho, por exemplo, uma bebida alcoólica que ele tem uma tributação muito alta. Então, se eu estou comprando, gasto com bebida alcoólica dentro de uma nota fiscal R$200 e gasto R$200 em produtos da cesta básica, vai ficar... A conta não fecha. Exatamente. Então, assim, o correto dentro da nossa lógica é fazer a tributação item a item, né? E com a tecnologia, sim, isso é perfeitamente possível fazer. A questão é o seguinte, né? Se as empresas estão preparadas para isso, se o contador está preparado para isso, se ele está assim, atento para isso daí. Então são mudanças que vêm. E um trabalho, né, também que eu acredito que a Imposto Certo teria que fazer de educação, né? Sim. É uma educação, assim, para transformação, para ter um serviço de excelência. Pra gente, do nosso ponto de vista, nós não temos trabalho nenhum. Nós temos ferramenta de escrituração. Nós não temos trabalho nenhum para poder fazer escrituração. Por quê? Porque a gente trabalha com tecnologia. Quem não trabalha com tecnologia vai errar muito ou vai dar muito chute. Acontece isso muito. Aí onde mora o perigo, hein? Exatamente. Então, assim... E quando a gente fala de 3% a 5%, a gente está falando do que ele está pagando a mais de imposto. Só que não quer dizer que ele não está pagando errado. Ele está errando muito e está sujeito também a levar multa. Meu Deus. É uma loucura isso. A gente tem que trazer... O que você acha ainda das pessoas? Eu quero que você dê um recado aí pra pessoa que tá me ouvindo hoje, que tá me vendo às vezes pro YouTube. Aliás, se você tá me vendo pelo YouTube, já deixa aí o seu like, compartilha aqui esse conteúdo que vai ajudar muitas pessoas. Quem aí não quer pagar menos imposto? Quem aí quer sair fora, né, dessas garras do leão aí que acaba levando aí o nosso lucro? E para nós que somos empresários, precisamos pagar menos. Minimamente a gente tem que pagar tudo que é
correto, né? Exato. A nossa carga tributária já é grande e a gente ainda paga errado e paga mais, aí complica. Não, eu ontem compartilhei um conteúdo na internet falando que o Brasil é o número 1 em tributação do mundo. Então, e na parte de complexidade, ele está entre, se eu não me engano, ele é o terceiro. Tem 2 países aí que são mais complicados que o nosso. O primeiro eu sei que é a Turquia, que é o país mais complicado para fazer tributação. Você imagina, vai ser mais complicado que o nosso, né? Mas assim, então em complicação ali a gente está entre os 3 primeiros e a gente tem uma carga tributária realmente muito grande. Então, muito risco de erro e pagar mais. Né? Então tem muita gente que às vezes vai pagando errado, está pensando que está tendo lucro, mas ela está criando um passivo fiscal. E depois, para resolver isso? Então, ele está totalmente sujeito a uma fiscalização. Aí ele tem que rezar para que dê 5 anos e aquilo lá passe. Porque até 5 anos ele pode ser... Não, e isso acaba interferindo totalmente na parte financeira da empresa, da família, sim. Dos negócios. Imagina, você trouxe aí o exemplo aí de 1 bilhão economizados, né, de uma grande empresa. O que não dá para investir nisso, hein, Rubens? Então, aí a gente tem um outro case aí, mas aí no case de supermercado, que aí o que ele perdia por mês, no ano daria para ele montar uma loja. Cada ano daria para ele montar uma loja. Ele tinha noção disso? Não tinha. E quando... Não, vai, agora vamos falar de exemplos práticos. Me conta essa história direito. Você sentou com o cara, você mostrou para ele nos números isso? Sim. Como foi? Conta aí. Então, me conta. primeiro a pessoa não acredita, né? Ela pega e olha e fala assim, não pode ser. E aí, então, quando a gente pega, começa a mostrar, mostra um caso, mostra outro. E o que acontece? São casos repetidos. Tem determinados produtos que se você erra aquele produto vende muito. Sim. Então, assim, aí a gente, o erro está aqui nesse produto por causa disso. Você não está tomando crédito disso daqui. Seus fornecedores estão te vendendo dessa forma e você não toma crédito. O seu contador, ele não toma crédito para ele não correr risco porque ele não tem essa informação, mas você poderia tomar crédito. Então aí, na verdade, assim, a pessoa, você vai explicando, né? Ela vai entendendo, né? Porque, assim, é uma situação complicada, né? Fala aí, meu amigo, o que você faria com o dinheiro do imposto para abrir mais uma loja? Hã? Por ano. Por ano. Meu Deus. Por ano. Que loucura. Sim. Então, assim, quando a gente olha, a gente fala o seguinte, é fácil entender o porquê a briga de se fazer aí uma reforma tributária, né? Mas enquanto ela não vem, e a gente não sabe nem de que forma que vai vir, a gente precisa de uma ferramenta igual o imposto certo, senão você está perdendo muito dinheiro. A reforma tributária é algo que nós estamos pedindo há anos e não acontece, e aí quando vier a gente não sabe o que vai ser, e aí me fala, muda para melhor, muda para pior, deixa mais complexo. Tem um jogo de interesse aí muito grande, né? Uma briga entre os estados, ninguém quer perder nada, a gente entende muito bem isso daí. Novamente, voltando aqui na abertura da APAS, eles falam o seguinte, nossa grande preocupação é perder a autonomia do dinheiro, né? Então, assim, é muito interesse e muita coisa em jogo. Então, assim, é uma coisa difícil. A gente entende perfeitamente que ele foi montado de uma forma e hoje para desmontar é difícil. O quebra-cabeça de 20 mil peças. Exatamente, né? Mas, assim, uma hora vai ter que desmontar, não tem jeito. Mas, assim, com a tecnologia que a gente tem hoje, graças a Deus, a gente leva para os nossos clientes essa condição de ele não estar tendo esse problema. Nossa, fantástico. A tecnologia é a única forma que vai fazer a gente transformar a nossa sociedade. É o maior parceiro, né, hoje do empresário. É o maior parceiro. Tanto de ferramentas de gestão, sim, né? Tributos, sim, né? Sim. Dá para usar em absolutamente tudo, né? Exatamente. Então, e está mudando muito rápido, né? A gente passa a ter acesso a muita coisa que a gente não tinha pelo preço que nós pagamos hoje. Então caiu bastante o preço de tecnologia para a gente ter acesso. Então hoje não é mais desculpa para ninguém. Não é um valor assim proibitivo, né? que te impede de fazer. No caso do imposto certo, ele, assim, se paga. Não existe empresa que não consegue pagar. Por quê? Porque ele vai pagar com economia, vai sobrar dinheiro.
Gente, fantástico isso. Fantástico, Rubens. Eu acho que é isso aí que a gente precisa trazer. Tecnologia, economia, resultados, lucros. Não dá mais para ficar pagando imposto que não é devido, né? Acho que essas ferramentas aí realmente vêm para transformar a vida do empresário. Sim. Que é muito pesada, né? É um desafio, né? É um desafio diário. A gente tem, e nessa daí, né, vem aqueles ditados que, olha, tem que matar um leão por dia, né? Não precisava ser dessa forma. Vamos trabalhar, mas não precisava ser. A coisa é tão, assim, pesada que a gente fala em matar um leão por dia. E é verdade, né? A gente sabe como é que é. A gente conversa com os nossos clientes, a gente sabe do desafio que eles têm, a gente sabe como é que é, né? E a gente está falando da área tributária. Mas aí tem as outras áreas também, né? Que se você parar pra pensar, exato, então... um cara ali tem 40 funcionários, 20 funcionários, mais tributo, exato, mais né? isso. Então, quando a gente pega tirar aqui, um fardo, né? Exatamente. Quando a gente vê aqui na APAS, assim, o pessoal aqui, dono de supermercado, tá lá passeando no bom sentido, né? Tá estando aqui na feira procurando soluções, a gente olha e fala o seguinte, ó, esse daí é um lutador, né? Ele realmente é um sobrevivente a despeito de todos os desafios que ele tem. Com certeza. É um desafio diário. Empreender é um desafio diário. A gente tem que todo dia trazer soluções para poder trazer essa jornada mais leve e para poder manter as empresas, né? Principalmente as empresas familiares, que são tantas no Brasil. Pois é. E às vezes a pessoa não tem tempo para fazer isso. Quando você fala em tecnologia, de trazer uma solução na palma da sua mão, fantástico. É muito difícil mexer? Ou intuitivo? Não, ele é bem intuitivo. Na verdade, a parte de implantação, ela assim, é quase que... Porque como a gente fala de produto, a gente casa os códigos de barras. Eu tenho uma construtora, eu posso fazer na minha construtora? Você pode fazer. A construtora ela tem uma característica um pouco diferente, porque ela é serviço, não é produto. Não, mas eu compro. Sim, compro exatamente. Um monte de coisa. Então, a característica é diferente, mas você pode fazer na construtora. E eu consigo também economizar? Sim. Com certeza. Já gostei da Com ideia. certeza. Então, assim, a gente tem... dá para melhorar muita coisa. Se tiver tecnologia, conhecimento, se especializar nisso, né? Então a gente já está especializado nessa área tributária já há 15 anos, conhecendo bem. A gente tem um percentual grande de clientes da área de varejo com a gente. Então, assim, já está atuando. O Imposto Sim. Certo é novo. Uma estreia aqui na APAS, mas exatamente. A It-Work já tem 15 anos. Exatamente, né? Especializada nessa área. E aí foi uma solução. Isso, a gente está lançando aí algumas soluções aí interessantes, né? E o Imposto Certo a gente trouxe aqui para a APAS, mas até o final do ano aí a gente tem várias novidades que a gente está trazendo. Que bacana. Então como que a gente faz para acompanhar essas novidades? Pode acompanhar no nosso site. Qual o site? itworks.com.br. Sim. Esse é o site da empresa. Você também pode acompanhar pelo site do Imposto Certo. Tem um site só do Imposto Certo. Para quem está ali querendo acompanhar as novidades da ferramenta, é impostocerto.com.br. Ou qualquer coisa pode chamar a gente, chamar no LinkedIn, chamar na WhatsApp, que a gente está à disposição. Nas redes sociais. Opa! Muito obrigada, viu, Rubens? Eu queria muito te agradecer esse tempo aqui que você está disponibilizando para falar com a gente. Eu é que agradeço. Muito bom. Muito mesmo. É um prazerzão aqui estar falando com vocês. Não, é fantástico. Tá de parabéns pelo podcast. Não, eu sempre falo, né? A gente que é empresário, tá na luta no dia a dia, a gente tem que transformar essa jornada numa jornada mais leve. Mais leve, né? Então, assim, existem pessoas... Propósito, né? Exato. Existem pessoas aí no mercado, como você, fazendo um trabalho fora da curva, que é a parte tributária, que, sinceramente, eu como empresária, sinto que é um dos maiores desafios. Sim. Maiores desafios, porque realmente é humanamente impossível, a gente fica perdido. Porque, assim, dificilmente o empresário sabe. Então não é o negócio dele, né? Não é o negócio dele, não é o business dele. Exatamente. Não é o business dele. Então, assim, a gente apanha muito, leva muito Sim. na cabeça. Então, assim, e eu sou super a favor da tecnologia. Eu vejo tanto que facilita o nosso dia a dia. Sim. A gente toma menos tempo e começa a preocupar com o mais importante, que é trazer lucro para dentro das empresas. Não tenho dúvida. Né? Sem lucro não há poesia. Exatamente. Né? Sem lucro não há poesia. Não dá para sobreviver, né? Eu falo, faturamento não é lucro, tá?
Exato. Faturamento não é lucro. Eu quero saber de lucro. Lucro, tanto que salva aqui no nosso bolso, né? É isso aí. É isso. Então, muito obrigada. Obrigado a você. Pessoal, vocês aí estão vendo o nosso podcast Governança 4.0. Estamos aqui com o Rubens da Imposto Certo by It Works, trazendo uma solução fantástica tributária aqui pra gente. Vou deixar aí nos comentários abaixo aí no YouTube todas as redes sociais para você saber um pouco mais dessa solução. E é isso aí. Voltamos semana que vem com mais um podcast para trazer a sua jornada aí um pouco mais leve, você que é empresário, que está na luta como a gente. Fechado. Rubens, muito obrigada. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. Até mais.